Você já percebeu que quanto mais você pede, mais silêncio recebe? Todo mundo aprendeu a suplicar, mas Florence Scovel Shinn descobriu o contrário. Quem recebe não pede, comanda com fé. Hoje você vai aprender, passo a passo, a técnica exata de comando que ela usava. As palavras certas, no tempo certo, com a postura certa para transformar oração em resultado concreto. Antes de revelar, preciso alinhar algo. Aqui não tem superstição nem promessa vazia. É clareza, coerência e prática real, simples e aplicável no seu dia. Se você está cansado de rezar na escassez e quer falar com autoridade serena, você está no lugar certo. Respire. Vamos começar. Sabe aquele momento em que você dobra os joelhos, fala com o coração e mesmo assim sente que o céu ficou em silêncio? É como se suas palavras batessem no teto e voltassem sem resposta. Você repete orações, acende velas, faz promessas, espera sinais e nada muda. A esperança vira cansaço e a fé começa a doer. Parece injusto, não é? Você tenta pensar positivo, lê livros sobre atração, ora com força, mas a vida insiste em te devolver mais espera. E, no fundo, nasce uma dúvida sutil. Será que Deus me ouve? Você se culpa, acha que falta fé ou que não merece? E é aqui que eu preciso te dizer algo muito importante. Você não está sozinho nisso. Não é culpa sua. O problema nunca foi a sua fé, foi o método. Porque o que te ensinaram a fazer foi pedir como quem não tem, em vez de falar como quem já recebeu. Florence Scovel Shinn dizia que pedir é vibrar na ausência, comandar é vibrar na certeza. E é exatamente isso que muda tudo. Hoje você vai entender por que suas orações parecem não funcionar e o que acontece no campo energético quando você fala com medo em vez de convicção. Porque existe uma forma de orar que não implora, declara. E quando você aprender a fazer isso, vai perceber que o silêncio nunca foi ausência de resposta. Foi apenas um convite para mudar a linguagem da sua alma. Florence Scovel Shinn dedicou a vida a ensinar algo que parecia simples demais para ser verdade. A palavra tem poder criador. Artista e metafísica no início do século XX, ela afirmava que cada frase é uma ordem enviada ao universo. Florence não falava de sorte, e sim de lei espiritual, a mesma lei que Jesus expressava quando dizia: se disseres a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidares em teu coração, assim será feito. O princípio central é este: o universo não responde ao que você quer, responde ao que você é enquanto fala. Quando você ora pedindo, o campo entende, ainda falta algo. Quando você declara, com fé e serenidade, o campo entende, já está completo. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você está na frequência da falta, só capta estática. Mas quando você gira o botão da consciência para a frequência da certeza, a mensagem chega limpa. O velho método é o da súplica. É rezar como quem bate à porta de um Deus distante, tentando convencê-lo com promessas ou lágrimas. É orar de um lugar de medo, acreditando que talvez você não seja digno o bastante. Isso é pedir com energia de carência. O novo método, o que Florence chamava de oração de comando, é completamente diferente. É falar em nome da presença divina dentro de você. É orar não de fora para dentro, mas de dentro para fora, com autoridade amorosa. Enquanto o pedido carrega o peso do ainda não, o comando carrega a vibração do já é. Pedir é como segurar um balão pela ponta, ele escapa. Comandar é segurar pela base, ele sobe. Um vem da dúvida, o outro da unidade. E talvez você pense agora, mas isso não é arrogância? Eu não estaria desrespeitando Deus? Não. Florence explicava que comandar não é desafiar o divino, é concordar com ele. É aceitar que o bem já foi decretado para você e que a sua palavra é o selo que confirma esse decreto. Então, antes de achar que o universo está demorando, perceba, ele só está aguardando que você fale com a voz certa, porque a fé não pede, a fé autoriza.
Agora que você entende o princípio, vem a pergunta: como transformar uma simples oração em um comando que realmente move o campo? Porque existe uma diferença sutil e poderosa entre pedir Senhor, me ajuda, e afirmar eu recebo agora o bem que me pertence por direito divino. Por que essa diferença muda tudo? Porque o universo não responde a sons, responde a estados. Quando você fala me ajuda, seu corpo vibra carência. Quando você diz eu recebo, ele vibra conclusão. É um deslocamento microscópico na linguagem, mas quântico no resultado. Imagine alguém tentando abrir uma porta empurrando do lado errado. O esforço é real, a intenção é sincera, mas a direção está invertida. Assim é quem pede o que já está disponível. Comandar é girar a maçaneta certa, fé em ação, consciência no presente, vibração de posse. E o mais bonito é que esse poder não está em frases mágicas, está no tom de voz da sua certeza. Agora que você entendeu o porquê, vamos mergulhar no como, as palavras exatas que Florence usava para abrir as portas do invisível. Muita gente acha que orar com autoridade é desafiar Deus, e é aí que o primeiro bloqueio se forma. Essa crença vem da ideia antiga de que espiritualidade é submissão cega, quando na verdade é cooperação consciente. Florence dizia: Deus é a inteligência que trabalha através de você. Quando você fala com fé, é Ele quem fala. Ou seja, comandar não é exigir, é permitir que o divino se expresse sem medo. Outra crença perigosa é: se eu repetir várias vezes, vai funcionar. Essa é a armadilha da ansiedade disfarçada de fé. Repetir sem sentir é como mandar 1000 mensagens para alguém que já respondeu. A resposta já foi dada. Mas você não ouviu porque continuou pedindo. O universo responde ao estado, não ao número de palavras. Quando você fala uma vez, em coerência, a vibração é registrada. A repetição só serve para te alinhar, não para convencer o campo. E talvez o bloqueio mais profundo de todos: eu não mereço. Essa é a raiz que mais prende. Você foi ensinado a acreditar que o bem é prêmio, quando ele é herança. Você não precisa se tornar digno, você já é. Florence repetia: nenhum bem que é seu por direito divino pode ser negado. Então, quando você diz eu recebo, não está roubando algo do universo, está aceitando o que sempre esteve preparado. A partir desse ponto, pare de falar como quem implora e comece a afirmar como quem reconhece. Você não é o pedinte, você é o herdeiro. Você não é o que implora por luz, você é o canal por onde ela passa. Quando essa verdade se encaixa no seu peito, a oração muda de tom, deixa de ser um pedido e vira um decreto. E é aqui que o comando começa a funcionar. A primeira frase que Florence Scovel Shinn ensinava era simples, mas tão poderosa que mudava a vibração do ambiente instantaneamente. Eu recebo agora, por direito divino, o bem perfeito que me pertence. Florence dizia que cada palavra era uma chave espiritual, e se usada com presença, ela abre o campo para o fluxo do que já é seu. Vamos destrinchar cada parte, porque o segredo está nos detalhes. Eu recebo agora. Este é o início do comando. Não vou receber, nem quero receber. É agora. O verbo no presente é o gatilho vibracional. Quando você diz eu recebo agora, o campo entende que o tempo acabou. A espera cessa e a mente entra em estado de posse. O corpo, o coração e o campo se alinham num só impulso de confirmação. Por direito divino, aqui está na autoridade. Você não está exigindo, está reivindicando uma herança. Florence dizia que o medo desaparece quando você entende que o bem não é um favor, é uma lei. Direito divino é aquilo que o amor criou para você desde o início. É o lembrete de que nada que é seu por vibração de bem pode ser tomado. Ao afirmar isso, você tira o pedido da carência e o coloca na justiça espiritual.
o bem perfeito que me pertence, é o encerramento da equação. Florence escolheu perfeito de propósito, não qualquer bem, mas o que está em harmonia com o seu propósito, nem mais, nem menos, o suficiente exato para o seu florescimento. E, que me pertence, devolve o comando ao seu campo pessoal, sem competir, sem comparar. O universo é abundante o bastante para todos. Quando você junta tudo, eu recebo agora, por direito divino, o bem perfeito que me pertence. Cria-se uma vibração de prontidão. Não há esforço, há rendição. Você não está tentando atrair nada. Está permitindo que o que é seu encontre o caminho até você. Mas atenção, Florence alertava que há um erro comum: falar sem sentir. Repetir essa frase como mantra automático é o mesmo que bater na porta sem esperar resposta. O segredo está no tom de certeza suave. Não grite, não implore. Fale como quem confirma um pedido já aprovado, com calma, presença e gratidão. Repita essa frase apenas uma vez. Depois feche os olhos e respire. Sinta o corpo mais leve. Se um arrepio ou calor suave surgir, é o sinal de alinhamento. O comando foi registrado no campo. Essa é a primeira chave, o início do realinhamento. E Florence dizia: quando o bem é reconhecido, ele começa a se mover. Agora que você sabe como abrir a porta, está pronto para remover o bloqueio que a mantém entreaberta. A segunda técnica faz exatamente isso. A segunda frase que Florence Scovel Shinn ensinava é a que remove o veto invisível. Aquele pensamento que sussurra: isso é bom demais para mim. Ela dizia que esse decreto limpa o campo e desarma qualquer força contrária à manifestação do bem. A frase é: nada e ninguém pode me negar o que Deus já decretou para mim. Parece simples, mas é profundamente libertadora. Vamos entender palavra por palavra. Nada e ninguém. Isso inclui pessoas, circunstâncias, tempo, dinheiro, passado, medo, autossabotagem. Quando você fala isso, você declara independência vibracional. Você corta laços de dependência emocional e mental que te faziam acreditar que o bem dependia de terceiros. Florence dizia que nenhuma mente humana pode interferir no plano divino de outro ser. Ao pronunciar essas palavras, você se recoloca no eixo do próprio destino. Pode me negar. Negar é bloquear o fluxo. Quando você fala essa parte, você está cancelando qualquer bloqueio, interno ou externo. Você está dizendo ao campo: não aceito interferências, duvido, resistências ou atrasos. É um decreto de desobstrução, um desbloqueio energético e psicológico. O que Deus já decretou para mim, aqui está a certeza absoluta. Você reconhece que o plano já foi desenhado, não está pedindo que aconteça, está apenas autorizando a entrega. O já decretou muda completamente a postura interna, porque elimina o tempo de espera. Você não está mais tentando fazer o universo te ouvir, está apenas confirmando um acordo que já existe. Quando você fala essa frase, algo muda dentro do peito, um relaxamento sutil. Como se você finalmente soltasse as cordas de algo que vinha segurando há anos. E o curioso é que, muitas vezes, logo após esse decreto, situações começam a se reorganizar. Pessoas se afastam, portas se fecham. E é aí que muitos desistem, achando que estão perdendo. Mas Florence alertava: quando o bem vem, o falso se dissolve. A reorganização é o sinal de que o campo está respondendo. Use essa segunda frase logo após a primeira. Ela é a ponte entre o receber e o manter. Ela retira o medo e ancora a fé. E lembre-se, a energia do comando é suave, não forçada. Você não está impondo sua vontade, está alinhando-se à vontade divina. A voz deve sair do coração, não da garganta. Fale uma vez e deixe o silêncio terminar a oração. Nesse silêncio, o universo começa a trabalhar. E quando sentir o corpo mais leve, você saberá: o veto caiu. Mas ainda falta o selo final, o fechamento perfeito do processo.
O decreto que Florence chamava de assinatura espiritual, aquele que transforma o invisível em forma. Florence dizia que toda a criação precisa de um selo, uma espécie de assinatura espiritual que confirma o decreto no campo e impede que a dúvida desfaça o que foi manifestado. É o toque final, o momento em que o invisível se torna inevitável. Ela chamava esse último passo de o selo da palavra cumprida. E fazia questão de lembrar: nunca finalize uma oração sem selar o que foi dito. Mas antes de revelar qual é esse selo e por que ele tem tanto poder, você precisa ajustar uma coisa dentro de si: a disposição para não controlar o caminho. Porque esse decreto não é para acelerar o resultado, é para entregar com confiança. Então, pare por um segundo, respire, sinta o ar no corpo, o peso da fé tranquila. Quando você fala com certeza e depois entrega, o universo entra em movimento. Agora sim, chegou a hora de aprender o selo que encerra e eterniza o seu comando. O terceiro decreto é o selo de encerramento, a confirmação final que transforma a vibração em realidade. Florence chamava essa frase de a assinatura divina, porque ela encerra o ciclo da dúvida e dá ordem de execução ao universo. A frase é: está feito, está selado, está manifestado em ordem divina. Diga em voz calma, com presença. Não é grito nem mantra, é uma declaração de fé completa. Está feito, traz o resultado do futuro para o agora. É o colapso do tempo. Quando você fala isso, o corpo e a mente entendem que não há mais nada a pedir. O campo recebe o comando de conclusão. Está selado, significa proteção. Nada pode interferir no decreto. É o momento em que você para de revisar o pedido e confia na perfeição do processo. É como assinar um documento e guardá-lo, sem precisar verificar todo dia se ainda está lá. Está manifestado em ordem divina. Encerra com sabedoria. Você não está impondo um caminho, está permitindo que o universo escolha o trajeto perfeito. Essa frase coloca tudo sob a coordenação do amor e da harmonia universal. Quando dita com convicção, essa tríade gera uma sensação física imediata. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda e o coração se expande. É o sinal de que o decreto foi registrado no campo. Não há mais o que fazer, apenas permitir. Florence dizia que o selo é o ponto final da oração de comando. Sem ele, a mente tenta continuar editando a frase. Com ele, o espírito assume o controle. Fale o selo uma vez, respire e permaneça em silêncio por alguns segundos. Nesse silêncio, algo se move. É o universo recebendo a sua assinatura. Agora que você aprendeu as 3 chaves, chegou o momento de uni-las, na mesma ordem que Florence usava para ativar o poder do comando. Pense nisso como uma trilha de energia: abrir, limpar e selar. Aqui está o processo completo, exatamente como ela ensinava. Primeira frase: eu recebo agora, por direito divino, o bem perfeito que me pertence. Abre o campo. Tira a mente da espera e coloca o corpo em estado de posse. Segunda frase: nada e ninguém pode me negar o que Deus já decretou para mim. Remove bloqueios, dúvidas, interferências e medo. Cria um espaço livre para o bem se mover. Terceira frase: está feito, está selado, está manifestado em ordem divina. Fecha o circuito energético. É o ponto final do decreto, a assinatura vibracional. Quando você fala essas 3 frases nessa sequência, com o coração calmo e a voz firme, você não está pedindo. Você está relembrando ao universo quem é. Um ser que cria pela palavra, como imagem e semelhança do próprio Criador. E Florence dizia algo belo: quando a palavra e a fé se tornam uma, o milagre não tem escolha. Por isso, use essas frases com presença e respeito. A energia delas é simples, mas viva. E quando pronunciadas com amor, não há nada no mundo que possa resistir ao decreto de uma alma alinhada. Agora que você conhece a sequência, vamos transformar isso em prática real.
Um pequeno ritual diário que Florence chamava de a hora do comando. Ela dizia que o segredo não estava em quanto você fala, mas em como o seu corpo vibra quando fala. Primeiro, escolha o momento do dia em que o silêncio é mais fácil de encontrar. Pode ser ao amanhecer, antes de olhar o celular, ou à noite, quando a casa já está quieta. Amanhã é especial porque a mente ainda não foi contaminada pelas distrações do dia e o campo está limpo. Mas se o seu melhor horário for outro, o importante é ter ao menos 3 minutos de presença total. Sente-se com a coluna ereta e os pés firmes no chão. Respire profundamente 3 vezes. Florence explicava que 3 respirações conscientes são suficientes para estabilizar o sistema nervoso e sincronizar o coração e o cérebro. A cada inspiração, sinta o ar entrando pelo peito. A cada expiração, imagine que a dúvida sai junto. Em seguida, coloque a mão sobre o coração. É ali que o comando começa. Feche os olhos e diga as frases em voz baixa, porém firme. Eu recebo agora, por direito divino, o bem perfeito que me pertence. Nada e ninguém pode me negar o que Deus já decretou para mim. Está feito, está selado, está manifestado em ordem divina. Depois das palavras, fique em silêncio por pelo menos 10 segundos. Esse silêncio é a parte mais poderosa. É quando o campo responde. Florence comparava o comando a enviar uma carta registrada. Você escreve, assina, entrega e confia que o destinatário vai receber. Ninguém fica voltando ao correio todo dia para conferir. Da mesma forma, depois do comando, você solta. Não duvida, não confere, não corrige. Apenas vive como quem já recebeu. Durante o dia, mantenha a postura de quem já está sendo atendido. Haja com serenidade. Se algo te irritar, pare, respire e repita em silêncio. Está feito. Isso te realinha instantaneamente. Esse ritual é simples, mas tem uma engenharia vibracional precisa. Quando o corpo, a mente e a fala entram em coerência, o universo interpreta isso como um código completo. E, como dizia Florence, um decreto coerente não precisa ser repetido. Ele ecoa até se cumprir. Então, pratique diariamente, não com pressa, mas com respeito. E perceba, quanto mais você sentir, menos precisará forçar. O comando se tornará natural e o invisível, obediente. Florence dizia que o poder está na constância, não na intensidade. Você não precisa repetir o decreto o dia inteiro. Precisa mantê-lo vivo em vibração. O ideal é praticar o ritual uma vez por dia, todos os dias, por pelo menos 21 dias. Esse é o tempo que o cérebro leva para criar um novo padrão neural e o campo para registrar uma nova assinatura energética. Não é superstição, é fisiologia e energia trabalhando juntas. Pense nisso como afinar um instrumento. Um violão desafinado não precisa ser reconstruído, só ajustado. Você é o mesmo. Cada decreto é um pequeno giro de afinação entre a mente e o espírito. Florence também falava sobre os 3 portais do dia. Manhã para abrir o campo com clareza. Meio-dia para recentrar quando a rotina pesa. Noite para selar o dia com gratidão. Faça nesses 3 momentos sempre que puder, mas se só conseguir um, que seja feito com presença. Porque o comando verdadeiro não depende do número de repetições, e sim da coerência com que é sentido. Florence alertava. Você pode decretar luz pela manhã e desfazê-la à tarde com as próprias palavras. A vigilância é parte do comando. Não adianta começar o dia afirmando, eu recebo o bem perfeito, e horas depois murmurar, nada dá certo para mim. Cada frase contrária é um contradecreto, e o universo obedece a todos, inclusive aos descuidados. É como construir uma casa e, ao mesmo tempo, derrubar uma parede por dia. Você nunca termina. Por isso, observe suas palavras. Quando perceber que vai reclamar, respirar fundo é mais eficaz do que se justificar. Pare, sorria por dentro e corrija. Eu escolho falar como quem confia. Um exercício simples. Por 24 horas, vigie o que diz sobre si mesmo.
Não se culpe, apenas observe. Se sair algo negativo, reformule. Troque "eu sou azarado" por "estou aprendendo a reconhecer minha sorte". Aos poucos, essa autoescuta vira reflexo e você passa a viver em modo criador, não reativo. No começo parece difícil, mas logo se torna natural. Em poucos dias você vai perceber que o ambiente muda. As pessoas reagem diferente e até o corpo fica mais leve, porque quando a fala muda, o campo inteiro se reorganiza. Agora que você começou a praticar, é importante reconhecer os sinais de que o comando está funcionando. Florence dizia que os milagres não chegam sempre com fogos de artifício. Às vezes, chegam em forma de leveza. Primeiro sinal: uma paz estranha, sem motivo aparente. De repente, algo dentro de você se aquieta, a pressa diminui e o coração fica mais silencioso. Essa é a primeira resposta. O campo está se estabilizando. Segundo sinal: pequenas coincidências, mensagens inesperadas, convites, números repetidos, músicas que trazem respostas. São pequenas confirmações do campo dizendo: recebido. Terceiro sinal: desapegos naturais. Você perde o interesse por o que não combina mais, e até pessoas se afastam sem conflito. É o universo limpando o caminho para o novo. Quarto sinal: ideias ou oportunidades repentinas. De repente, surge clareza. A mente para de girar e mostra a próxima ação certa. Florence chamava isso de inspiração prática, a prova de que o comando virou movimento. Quinto sinal: gratidão espontânea. Você começa a agradecer antes mesmo de ver resultados físicos. Esse é o nível mais alto do comando. A fé que vibra sem evidência. Quando esses sinais aparecerem, não os ignore. Reconheça, sorria e diga: obrigada, universo, eu percebi. Cada agradecimento é como acender uma luz para o campo seguir trabalhando. E lembre-se, os sinais são o eco da sua nova vibração. Quanto mais atenção e gratidão você dá, mais rápido o eco vira manifestação. Chega um ponto em que quase todo praticante pergunta: e se eu fizer tudo certo e nada acontecer? Florence respondia com serenidade: a manifestação não é uma linha reta, é uma onda. Às vezes, a primeira onda é pequena. Parece que algo se move, depois desacelera. Isso não é fracasso, é o campo se ajustando. O universo não entrega um milagre apressado, ele entrega um milagre estável. Pense em plantar uma semente. A germinação acontece no escuro, longe dos olhos. Quando nada parece mudar, é ali que as raízes se formam. O erro fatal é cancelar o decreto com impaciência. Não funcionou. Esse é o gesto que corta de energia. Florence chamava isso de quebrar o ciclo da fé. Quando vier a dúvida, substitua por gratidão. Obrigada, Pai, porque está acontecendo, mesmo que eu ainda não veja. Celebre cada pequeno avanço. Um sorriso, uma intuição, uma porta que se abre. Tudo conta. Essas pequenas confirmações mantêm sua vibração estável e criam espaço para ondas maiores. A manifestação é ritmo, não corrida. Então, respire e confie. Porque quando você permanece constante, o invisível não tem escolha. Ele precisa se alinhar com a sua certeza. Florence sempre alertava: antes que o novo entre, o velho precisa sair. E é por isso que, às vezes, logo após começar o decreto, a vida parece virar de cabeça para baixo. Pessoas se afastam, planos mudam, oportunidades antigas se desmancham. Mas não se assuste. Isso não é castigo, é reorganização divina. É como limpar o quarto antes de receber um presente. Se o espaço estiver cheio, o novo não cabe. O campo começa a dissolver o que está desalinhado com o bem que você chamou. Muitas pessoas param nesse ponto, achando que deu errado. Mas Florence dizia: o caos é o mensageiro da ordem. A energia está apenas empurrando para fora o que bloqueava a passagem do novo. Se isso acontecer, mantenha o comando. Repita em paz: está feito, está selado, está manifestado em ordem divina. Não tente controlar.
Atravesse com fé. O outro lado desse aparente caos é um cenário mais leve, coerente e cheio de oportunidades. É o universo ajustando o tabuleiro para te entregar o que você pediu com o coração certo. Florence ensinava que fé sem ação é apenas intenção parada. Depois de decretar, vem o segundo passo: agir como quem já recebeu. Ela chamava isso de o ato de fé e dizia que até uma ação pequena tem o poder de mover montanhas. Não se trata de agir por desespero, e sim por coerência. Por exemplo, se você declarou prosperidade, organize sua carteira, limpe espaços e se comporte como alguém que já tem abundância. Se o seu decreto foi amor, pare de perseguir quem se afastou e comece a cuidar da sua presença, da sua luz. Se pediu direção, dê o primeiro passo, mesmo que pequeno. O caminho só se mostra a quem se move. Essas atitudes são mensagens vibracionais. Elas dizem ao universo: eu confio. E essa confiança cria pontes invisíveis entre o que você sente e o que acontece. Florence dizia que o campo responde à coerência, não à pressa. Por isso, observe suas ações diárias. Estão de acordo com as palavras que você declara? A manifestação é uma dança entre o verbo e o gesto. Quando eles se unem, o impossível perde o argumento. Aqui entra o que Florence chamava de chave dos mestres. A gratidão antes da evidência. Agradecer antes de ver é declarar: eu já confio. Esse é o colapso quântico do tempo, o ponto em que o futuro se torna presente. Todas as manhãs, ou antes de dormir, diga em voz calma: obrigada, Deus, porque o meu bem perfeito já está a caminho e chega em ordem divina. Sinta essa frase como se o resultado já tivesse acontecido. Florence explicava que a gratidão é a vibração mais próxima da fé pura. Ela sela o comando e impede a mente de voltar ao medo. É como sorrir para o carteiro antes mesmo de ver o pacote. Você sabe que ele vem. E quanto mais você agradece, mais confirma ao universo que o processo está em curso. A gratidão é a cola invisível entre o decreto e a manifestação. Florence tinha um exercício simples que ela chamava de prova do fogo da fé. Era a forma mais rápida de saber se você realmente está no comando, ou se ainda está vibrando no pedido. Observe-se quando algo não sai como o esperado. Atrasos, contratempos, cancelamentos. Se a sua primeira reação é reclamar, duvidar ou tentar decretar de novo por medo, o alinhamento ainda não está completo. Mas se o coração permanece tranquilo e você consegue dizer: tudo está se reorganizando em ordem divina, então você passou no teste. Florence dizia: a realidade visível é apenas o eco atrasado da fé. Isso significa que o que você vê agora é apenas um reflexo antigo. A verdadeira realidade é o que você sente e declara no presente. Então, da próxima vez que algo parecer sair do controle, respire e diga em silêncio: eu continuo no comando. Essa simples frase realinha todo o seu campo, e o universo entende que você aprendeu a confiar de verdade. Uma pergunta que sempre surge é: em quanto tempo eu vou ver resultados? Florence sorria e respondia: depende da velocidade com que você crê. A manifestação não tem relógio, mas responde à coerência. Algumas pessoas notam sinais em 24 horas, outras em alguns dias. Tudo depende da densidade das resistências internas: medo, dúvida, pressa. Por isso, o compromisso é mais importante que o prazo. Faça o ritual diariamente por 30 dias. 30 dias é o ciclo mínimo para consolidar uma nova frequência. Durante esse período, mantenha constância e calma. Florence dizia: quem repete com amor, colhe sem esforço. Lembre-se, você não está testando o universo, está treinando sua mente para sustentar o novo padrão. Então, assuma esse pacto consigo mesmo. 30 dias de presença, fé e vigilância. E eu te prometo, se fizer isso com coração sincero, algo vai se mover. Pode ser uma mudança sutil, um encontro inesperado, uma nova clareza.
mas algo sempre se move quando a palavra e a fé caminham juntas. Vamos recapitular tudo o que você aprendeu, porque agora o seu comando precisa estar gravado não apenas na mente, mas no coração. Você não precisa mais pedir, esperar ou mendigar respostas. Você aprendeu a falar como herdeiro, não como súdito. Não é sobre implorar para que algo aconteça. É sobre lembrar que o bem já foi preparado para você desde o início. 3 frases, 3 portais, um mesmo poder. Primeira, eu recebo agora, por direito divino, o bem perfeito que me pertence. Você abre o campo e assume o estado de posse. Segunda, nada e ninguém pode me negar o que Deus já decretou para mim. Você limpa o caminho, dissolve o medo e afirma sua independência vibracional. Terceira, está feito, está selado, está manifestado em ordem divina. Você encerra o ciclo e entrega o resultado à sabedoria do universo. Agora, lembre-se da sequência prática. Faça o ritual diariamente, preferencialmente nos 3 portais, manhã, meio-dia e noite. Fale as frases com respiração profunda e voz calma. Depois, agradeça como se já tivesse recebido e mantenha vigilância durante o dia. Evite contradecretos, celebre cada sinal e haja em coerência com aquilo que você declara. Esse é o verdadeiro jogo interno da manifestação. Florence resumia tudo em uma frase simples. A palavra certa, dita com fé, é uma lei em movimento. Agora, essa lei está viva dentro de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, se algo dentro de você despertou enquanto ouvia essas palavras, quero que faça algo agora. Vá até os comentários e escreva apenas: eu comando. Não é apenas uma frase, é uma declaração vibracional. Quando você escreve, transforma o pensamento em energia física e o universo entende que você assumiu o próprio poder. Não escreva por costume. Escreva como quem sela um pacto interno, como quem confirma diante da vida. Eu parei de pedir, eu comecei a comandar. Florence dizia, toda palavra declarada é uma semente lançada no éter. Então, lance a sua, comente eu comando e sinta a energia dessa frase ancorar em você. Esse é o primeiro ato de fé, agir, mesmo que em um simples gesto, como quem já entendeu o próprio poder. E se este vídeo te trouxe paz, clareza ou esperança, inscreva-se neste canal. Aqui, você não vai encontrar promessas vazias nem frases prontas de autoajuda. Aqui, cada palavra é um treino de coerência. Cada ensinamento é uma ponte entre fé e ação. Porque este canal é um espaço para quem está cansado de pedir e pronto para comandar a própria realidade. Se você sentiu essa verdade vibrar dentro de você, clique em inscrever-se e permaneça por perto. Os próximos vídeos vão te guiar em rituais práticos, meditações e decretos inspirados nas leis espirituais de Florence Scovel Shinn. Juntos, vamos aprender a falar e a viver como quem já recebeu. Você não foi criado para mendigar milagres, foi criado para manifestá-los. O mesmo poder que move o universo habita em você, e agora você sabe como ativá-lo. Pela palavra, pela fé e pela certeza silenciosa. Repita comigo, em voz baixa. Está feito, está selado, está manifestado em ordem divina. Respire fundo. Sinta a presença do bem te cercando. A vibração já foi enviada e o universo já respondeu. Agora é apenas caminhar com paz, porque o decreto já está cumprido.